Você acredita que um animal pode falar? Parece loucura, não é? Mas e se eu te contar que existe na Bíblia uma história real de um animal que não só falou, mas salvou a vida do seu dono? E o mais impressionante, esse animal viu um anjo poderoso que estava ali, bem na frente deles, mas o dono não conseguia enxergar nada. Essa é uma das histórias mais surpreendentes e misteriosas de toda a Bíblia. Fica até o final, porque você vai descobrir por que Deus escolheu um animal para entregar uma mensagem tão importante. Aperta o play e vem comigo. Se você gosta de histórias bíblicas incríveis, deixa seu like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, quando o povo de Israel estava viajando pelo deserto em direção à terra que Deus havia prometido. Eles eram muitos, milhares e milhares de pessoas acampadas, e isso assustava os reis e povos das regiões por onde passavam. Um desses reis se chamava Balaque. Ele era o rei de Moabe, uma nação poderosa, mas quando viu aquela multidão de israelitas se aproximando, ficou apavorado. Balaque pensou: se esse povo decidir nos atacar, não teremos chance. Então ele teve uma ideia. Em vez de enfrentar Israel em batalha, ele resolveu contratar alguém especial para amaldiçoá-los, e não era qualquer pessoa. Balaque mandou chamar um homem chamado Balaão, que era conhecido em todas aquelas terras como um profeta poderoso. As pessoas diziam que quem Balaão abençoava era abençoado e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Era como se suas palavras tivessem um poder real. Balaque enviou mensageiros importantes com presentes valiosos até Balaão e fez um pedido: venha amaldiçoar esse povo de Israel para mim, porque eles são fortes demais. Quando os mensageiros chegaram à casa de Balaão e fizeram o pedido do rei, algo interessante aconteceu. Balaão não respondeu na hora. Ele disse aos mensageiros: passem a noite aqui, e amanhã eu dou a resposta de acordo com o que o Senhor me disser. Naquela mesma noite, Deus falou com Balaão e deixou bem claro: não vá com eles. Não amaldiçoe esse povo, porque eles são abençoados. Balaão obedeceu, pelo menos na primeira vez. Na manhã seguinte, ele disse aos mensageiros de Balaque que não poderia ir. Os mensageiros voltaram desapontados para o rei. Mas Balaque não desistiu. Ele pensou: talvez eu não ofereci o suficiente. Então enviou outros mensageiros, ainda mais importantes que os primeiros, com ofertas ainda maiores: ouro, prata, honras, tudo o que Balaão pudesse desejar. E aqui começou o problema de Balaão. Mesmo sabendo o que Deus havia dito, ele ficou tentado. Aquela riqueza toda, aquele prestígio, era muito atraente. Então, Balaão disse aos novos mensageiros: deixem eu perguntar ao Senhor de novo. Deus permitiu que Balaão fosse, mas com uma condição muito clara. Ele só poderia falar o que Deus mandasse. Nada mais, nada menos. Na manhã seguinte, Balaão preparou sua jumenta. Sim, uma jumenta, que é uma fêmea do jumento, e partiu com os príncipes de Moabe. Ele estava animado, pensando na recompensa que receberia. Mas Deus não estava feliz com a atitude do coração de Balaão. Ele via que Balaão estava indo não para obedecer, mas porque queria o dinheiro e a fama. Então, aconteceu algo extraordinário. Deus enviou um anjo para o caminho. O anjo do Senhor se colocou bem no meio da estrada com uma espada desembainhada na mão, pronto para impedir Balaão. Mas aqui está o detalhe impressionante. Balaão, o famoso profeta, não conseguia ver o anjo. Seus olhos estavam cegos para a realidade espiritual que estava bem ali na frente dele. Mas a jumenta viu. Aquele animal simples e humilde enxergou o que o profeta não podia ver. Ela viu a espada brilhante, viu o anjo poderoso e imediatamente desviou do caminho, entrando por um campo. Balaão ficou furioso, porque sua jumenta estava desobedecendo.
Ele a espancou para fazê-la voltar ao caminho. O anjo se moveu e se colocou novamente no caminho, desta vez em um lugar estreito entre duas vinhas, com muros de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo pela segunda vez, ela se espremeu contra o muro, esmagando o pé de Balaão. Balaão, com dor e ainda mais irritado, espancou a jumenta novamente. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. O anjo se moveu uma terceira vez e agora estava em um lugar tão estreito que não havia como desviar para nenhum lado. Quando a jumenta viu o anjo pela terceira vez, ela simplesmente deitou no chão. Não havia o que fazer. Ela sabia que seguir em frente significaria morte certa. Balaão perdeu completamente a paciência. Ele pegou um bastão e começou a bater na jumenta com toda a força. E foi aí que aconteceu o impossível. Deus abriu a boca da jumenta e ela falou. Com palavras claras, em linguagem humana, a jumenta disse: "O que foi que eu te fiz? Por que você me bateu estas 3 vezes?" Imagina a cena, um animal falando. Mas o mais incrível é que Balaão, cego pela raiva e pela ambição, nem se espantou muito. Ele simplesmente respondeu para a jumenta, como se fosse normal conversar com um animal. Balaão disse irritado: "Por que você está zombando de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo." E a jumenta, com toda a sabedoria, respondeu: "Não sou eu a sua jumenta na qual você sempre montou até hoje? Eu costumo fazer isso com você?" Balaão teve que admitir: "Não." Naquele momento, Deus abriu os olhos de Balaão. De repente, ele viu. Ali, bem na sua frente, estava o anjo do Senhor, imponente, poderoso, com uma espada brilhante na mão. A visão era aterrorizante. Balaão imediatamente caiu de cara no chão, prostrado diante do anjo. O anjo então falou com ele, e suas palavras eram sérias. "Por que você espancou sua jumenta estas 3 vezes? Eu vim para me opor a você, porque o seu caminho é mau diante de mim. A jumenta me viu e desviou de mim estas 3 vezes. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e deixado ela viva." Você percebe o que isso significa? O animal humilde foi mais sensível às coisas de Deus do que o profeta famoso. A jumenta salvou a vida de Balaão, porque ela obedeceu ao que via, enquanto Balaão estava cego pela ganância. Balaão finalmente entendeu seu erro. Ele disse ao anjo: "Piquei. Eu não sabia que você estava no caminho para me impedir. Se isso te desagrada, eu volto para casa." Mas o anjo disse: "Vá com eles, mas fale somente o que eu mandar você falar." Balaão continuou sua viagem até encontrar o rei Balaque. O rei estava ansioso, esperando que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ele levou Balaão a lugares altos de onde podiam ver o acampamento israelita. Mas cada vez que Balaão abria a boca para falar, em vez de maldições, saíam bênçãos. Por mais que o rei insistisse, pedisse e oferecesse mais riquezas, Balaão não conseguia amaldiçoar aquele povo. Ele podia apenas dizer o que Deus colocava em sua boca. Balaão profetizou bênçãos lindas sobre Israel. Ele disse que Israel era como um leão poderoso, que ninguém poderia destruir aquele povo, porque Deus estava com eles. O rei Balaque ficou furioso e mandou Balaão embora sem pagar nada. Balaão perdeu a recompensa que tanto desejava, mas aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Não se pode manipular Deus, e a obediência vale mais que qualquer riqueza. Essa história nos ensina algo poderoso. Às vezes, estamos tão focados no que queremos, dinheiro, sucesso, reconhecimento, que ficamos cegos para o que realmente importa. Balaão era um profeta, mas estava mais interessado na recompensa do que em obedecer a Deus. Enquanto isso, uma simples jumenta, um animal sem educação e sem fama, foi obediente e sensível à presença de Deus. Deus usou um animal para ensinar uma lição ao profeta. Ele mostrou que não importa quem somos ou o que fazemos, o que importa é termos um coração obediente.
A jumenta não tinha orgulho, não tinha ambição, ela apenas via o perigo e reagiu. Balaão, cheio de si mesmo, quase morreu por causa da sua teimosia. A história da jumenta de Balaão nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa ou situação para nos ensinar. Quando nosso coração está cheio de ambição e orgulho, ficamos cegos para a vontade de Deus. Mas quando somos humildes e obedientes, conseguimos enxergar o que realmente importa. Não deixe que o desejo por riqueza ou sucesso te segue para as coisas de Deus. Às vezes, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. E você, o que achou dessa história incrível? Deixa aqui nos comentários qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias que vão fortalecer sua fé. Até a próxima!